No ano de 1948, a revista Adventista publicou no mês de novembro, nas páginas 26 e 27, uma história sobre o maná que havia caído na missão adventista da Namba, em Angola, África. Eu era um adolescente na época, devia ter uns 15 anos, e lembro que havia lido aquela história que muito me impressionou. Agora, mais recentemente, depois de trabalhar por 52 anos na obra adventista, como pastor e professor, e nos aposentarmos oficialmente em 2008, nós, minha esposa e eu, fomos convidados a realizar um trabalho como voluntários, como professor, nos seminários de Moçambique e Angola. Estivemos em Angola durante o ano escolar de 2010, ensinando algumas matérias no Seminário Adventista de Huambo, capital da província de Huambo. Um dia, enquanto conversávamos com o pastor Teodoro Elias, presidente da União de Angola, ele nos contou que na missão adventista de Namba, ainda hoje, caía algum maná desde aquela ocasião de 1939. Ficamos extremamente excitados em nossa curiosidade e pedimos-lhes que gostaríamos de ver o lugar, mesmo que não caísse maná naquele dia, pois haviam nos informado que o maná continuava caindo às quartas e sexta-feiras. E como dávamos aulas naqueles dias da semana, não poderíamos ver o maná. Quando, na Casa Publicadora Brasileira, no final de 1948, eu li na Revista Adventista a história que havia ocorrido em 1939, nessa missão. Quer dizer, foi no período do início da Segunda Guerra Mundial, e os nossos irmãos nessa missão da Namba estavam passando necessidade porque houve um período longo de estiagem, de seca, não produzia mais nada e eles começaram a sentir que iam passar fome. E então a história que eu havia lido dizia que eles haviam se reunido numa reunião de oração um dia, pedindo que Deus interviesse. Deus fizesse alguma coisa para que eles não passassem necessidade e passassem fome. E interessante que quando terminaram aquela reunião de oração com um grupo de irmãos, e especialmente dirigido pela esposa do diretor da missão, porque ele estava ausente, está em viagem. E ao terminarem a reunião de oração, a filhinha de 5 anos veio com uma porção de flocos brancos na mão, comendo. Então a mãe pergunta: escuta, filhinha, o que é que você está comendo? E ela responde: eu estou comendo maná, mamãe. E ela diz: como é que você sabe que isso é maná? Então a meninazinha disse: porque tem uns homens de branco aí fora que me disseram que Deus havia atendido a nossas orações e que isso que estava espalhado lá no chão era o maná que a gente podia colher e comer. E eu comecei, tá gostoso, né? E começou a comer o maná. E a mãe pergunta: e esses homens, onde é que foram? Que saíram, não viram mais nada. Ele disse: não, eles disseram que eu podia comer e tal, e foram embora. Acontece que até seguiram, viram os lugares, as marcas dos passos ainda desses homens. E começaram então a comer. E durante um período, todo o período de seca, que não veio mais chuva, eles tinham aquele maná todos os dias. E depois, pessoas que estavam morando lá nos contaram que eles chegaram a colher baldes inteiros de maná para comer. E durante aquele período não faltou mais maná. Eles comendo. Até o período, quando veio chuva outra vez, eles voltaram a plantar, e então o maná deixou de cair naquela grande quantidade. Mas continuou caindo em pequena quantidade durante todo esse período de tempo. É verdade que depois nos contaram que quando houve a Guerra Civil e que o Savimbi, que era o revolucionário, ocupou a missão, tomou conta da missão, os membros da missão
E os irmãos lá eles tiveram que fugir. E ele então ficou lá fazendo da missão uma sede com seus soldados. Quando eles foram obrigados a retirar-se, por causa das batalhas e da tropa do governo, eles destruíram, derrubaram tudo o que tinha. E então, durante esse período em que eles estavam controlando e dominando ali, o maná não caiu mais. Quando terminou a Guerra Civil e que o governo restituiu os terrenos para a missão adventista, o maná continuou caindo outra vez, em pequena quantidade, e só num lugar específico, aproximadamente atrás da igreja, onde era a igreja. E depois eles construíram uma igreja nova e ainda o maná continuando a cair lá. O pastor Teodoro foi muito gentil em conseguir que um de nossos irmãos, que tinha um carro com tração 4x4, porque carros comuns não conseguem chegar até lá. E no dia 14 de novembro de 2010, nos levou até a missão numa viagem de cerca de 160 quilômetros. Após 3 horas de viagem, somente a metade do percurso é pavimentado, o restante é uma trilha na montanha. Chegamos à missão. Alguns irmãos estavam colhendo batatas e fomos muito bem recebidos, com boas-vindas de todos. Quando dissemos que havíamos vindo para ver o lugar onde caía o maná, um dos irmãos nos disse: "Hoje pela manhã caiu um pouco de maná e penso que ainda há alguma coisa lá." Corremos para ver com nossos próprios olhos esse incrível milagre e realmente estava lá. Espalhados por sobre o solo e sobre as folhas de grama e arbustos, havia uma porção de flocos brancos semelhantes a flocos de pipoca. Colhemos alguns e começamos a comer. Enquanto isso, lágrimas nos rolavam pela face, tocados por uma emoção intensa, e minha esposa dizia: "Que privilégio em ver, tocar, colher e experimentar o que o povo de Israel havia provado por 40 anos, há cerca de 3.500 anos atrás. Que bênção, que maravilha!" O gosto é realmente conforme descrito na Bíblia, como sabor de bolos de mel. Êxodo 16:31. Esta foi realmente uma experiência fantástica e muito excitante. Procuramos então verificar se não haveria uma explicação natural para aquele fenômeno. Primeiro, notamos que caía numa pequena área atrás da igreja. Os irmãos estavam concluindo a reconstrução da igreja que fora destruído pela Guerra Civil, que se abateu sobre a Angola por mais de 30 anos. E agora, mediante a contribuição de igrejas de além-mar, podiam ter outra vez uma igreja nova. Então, pensamos que talvez fosse algo que caía das árvores de eucalipto que havia lá, mas quando verificamos que também caía na grama e arbustos onde não havia eucalipto, descartamos essa hipótese. Perguntamos aos irmãos mais antigos a respeito dessa história e nos contaram que, de modo semelhante ao início, quando caiu da primeira vez, também no período da Guerra Civil, durante a estação seca, em que nada se produzia, então eles também colhiam o maná, tendo algo para comer. O maná continua caindo em pequena quantidade. Outro fato digno de nota é que ninguém vê o maná cair. Quando amanhece o dia, lá se encontra o maná. Pode ser que Deus queira dizer que eles não têm nada a temer, pois Ele ainda é aquele que cuida de seu povo. A minha esposa chorava de emoção. Ela embargava a fala e a gente experimentando aquilo. Então eu tive a ideia de guardar aquilo e apanhar um pouco e num guardanapo de papel, que me disseram: não adianta você pôr em plástico porque estraga, mas leve no papel. Então nesse guardanapo de papel eu juntei uma porção desse maná para trazer, pelo menos de amostra, para ver, mostrar alguma coisa. Para nós foi uma alegria de termos essa experiência. Voltando ao Brasil, então, no fim do ano de 2010,
Contamos para alguns irmãos e eles experimentaram e acharam o maná apetitoso. Deixamos algumas amostras na sede da Sociedade Criacionista Brasileira, em Brasília, e o presidente, o Dr. Rui Vieira, nos sugeriu que levássemos da amostra para um dos melhores laboratórios de espectrometria de massa no Brasil, localizado na Universidade Estadual de Campinas, para fazerem uma análise desse material. O Dr. Marcos Eberlin e seu associado Marcos Pudenzi, membros da Igreja Batista, se mostraram interessados e gratuitamente fizeram uma profunda análise do material e concluíram com um relatório que demonstra que é composto principalmente de oligosacarídeos, constituídos por hexose, mais por açúcar, pequenas quantidades de compostos nitrogenados e óxidos de elementos metálicos adequados para a alimentação humana, boa fonte de nutrientes para a dieta humana. Esses óxidos eram de potássio, cálcio, fósforo, ferro, silício, enxofre e cobre. E todos esses elementos, como o carbono, hidrogênio e nitrogênio, que estão presentes no açúcar e proteínas, têm a função importante no metabolismo humano. Não são somente aceitáveis, mas essenciais ao funcionamento do organismo humano. Em sua conclusão, o Dr. Marcos afirma que é muito apropriado que esse material seja realmente o maná. Oh, quão grande Deus é o nosso Deus! Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Inclina teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante de sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças, e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele, e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade dura para todas as gerações. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. A quem o Senhor não imputa a iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu me mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. A ti clamarei, ó Senhor, minha rocha. Não te silencies a mim. Para que, se tu silenciares a mim,
eu não me torne como aqueles que descem para dentro da cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando eu clamar a ti, quando eu levantar minhas mãos em direção ao teu santo oráculo. Não me afastes com os perversos e com os trabalhadores da iniquidade, que falam a paz a seus vizinhos, mas o dano está em seus corações. Dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com as perversidades de seus esforços. Dá-lhes segundo a obra de suas mãos. Retribui-lhes o seu deserto, porque eles não consideram as obras do Senhor, nem a atuação das suas mãos. Ele o destruirá e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ele ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele e eu sou ajudado. Portanto, meu coração se regozija grandemente e com a minha canção eu o louvarei. O Senhor é a sua força, ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva o teu povo e abençoe a tua herança, alimenta-os também e eleva-os para sempre.